mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Eu sou a professora Gilmara Medeiros, sou coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido, e é com muita alegria que nós damos início ao quarto módulo do primeiro curso de Promotoras Legais Populares do Oeste Potiguar. Hoje nós contaremos com a nossa entrevistada, Rosângela Piovisani. Rosângela é da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, integrante da Via Campesina e graduanda em Direito da turma do Pronera. Rosângela, é um prazer lhe receber. Seja bem-vinda. A gente queria começar compreendendo, né, como nasceu o MMC. Então, uma saudação muito especial, né, a todos que, infelizmente, a gente não pode estar presencial, né? Então, esse é um meio, ainda bem que as camponesas também estão avançando e conseguindo ter acesso de diálogo, formação, enfim, se articular, né? E oxalá mais possibilidades de internet chegam no campo, né? Que ainda é bem precário. O MMC é uma conjunção, eu digo, de luta por direitos, não só por direitos específicos das mulheres, né? Se a gente olhar a história e ver, por exemplo, que nas trincheiras da luta pela redemocratização desse país, as mulheres estavam muito presentes, desde o movimento, por mais que era mais urbano, a questão da luta contra a carestia. Então, várias lutas, né, pela saúde, as mulheres estiveram muito presentes. E aqui no campo, se tratando no campo, as mulheres elas estavam muito vinculadas ao Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, às comunidades eclesiais de base, porque eram espaços também de possibilidade de uma certa formação e de uma certa visibilidade dos seus anseios, né? Eu digo uma certa porque tinha limites, né? O campesinato, enfim, e a gente tem esse resquício todo de uma sociedade patriarcal, machista, né, de controle mesmo, né? Então, sobre as mulheres, isso pesa muito mais, né? Uma cultura muito forte camponesa do papel da mulher, né? Do cuidado, né? Daquela que apazigua as situações conflituosas no campo, nas famílias, nas unidades de produção, né? E aos poucos a gente vai vendo que as mulheres elas vão tomando consciência do seu papel, não só esse, né? Mas também de cidadã, e que é preciso ela dar um passo além, né? E aí a gente vê que vários grupos que a gente tinha por diversos estados, né? Quase todos os estados, pelo que eu levantei, tinha grupos de mulheres. Eram organizações, eram grupos de mulheres, eram associações, eram, enfim, grupos, às vezes, articulados sem nome dentro de uma organização, de sindicato, tudo, né? Eu me lembro, por exemplo, assim, eu fazia parte do grupo de mulheres cristãs da nossa paróquia. Era uma paróquia tida como a paróquia vermelha em Roraima, né? No sul do estado de Roraima, porque o nosso bispo era complicado demais de lidar, né? Então, a gente tinha essa paróquia e a gente articulava esse grupo de mulheres cristãs. Esses grupos de mulheres, a gente elaborou propostas para constituinte, né? E era o espaço onde a gente se reunia para ler um trecho da Bíblia. Eu me lembro que um dos livros que mais ficou muito forte nesses grupos foi o livro de Ruth, e aí a gente pegou um livro da Bíblia, mas a gente transformou ele num livretozinho, e todos os grupos de mulheres cristãs tinham que ler esse livro, que ele é revolucionário, né? Pelo papel da Ruth, pelo que ela fez, inclusive, para a libertação. E aí a gente fazia crochê, fazia não sei o quê, costura,
mas a gente sentava também para elaborar proposta de constituinte ou discutir a situação das mulheres na comunidade, na sociedade. Enfim, eu conto essa minha história, mas eu conto, por exemplo, assim, que isso se passou pelo Brasil todo, esse anseio de espaço, né, que as mulheres tinham, e cavavam do que era possível na época. Né? Então, o MMC surge disso, sabe? Desse anseio de buscar, e que não é tão simples assim, porque se você pegar as mulheres urbanas, por mais que tenha muitas dificuldades também, mas naquele momento ela poderia sair, ela poderia ir na rua, ela poderia ir numa praça, ela poderia. Nós no campo é um pouco mais complicado a situação, né? Obrigada, Rosângela. Bom, a gente também quer começar a compreender como foi a articulação do MMC no processo constituinte. A gente queria que você contasse um pouquinho mais dessa história, quais foram as propostas que vocês enviaram para a Constituinte, como foi esse processo de articulação. Então, é muito interessante, porque a gente tinha já, nesse processo constituinte, a gente tinha duas articulações muito interessantes, né? Que era a articulação Sul e a articulação Nordeste, que é o MMPR Nordeste, né? Que ele já estava nos 9 estados do Nordeste, né? Articulado para discutir a questão das mulheres e tudo mais. E as mulheres que estavam em outras organizações, né, como eu, em igreja, pastorais, enfim, assim, os diversos, né, pelo país. As mulheres do campo, elas tiveram um papel muito fundamental na Constituinte, né? Não só de elaboração de propostas, mas também de construção de lei, né? E agora eu fico olhando, por exemplo, assim, como nós, camponeses, construímos legislação a partir das ruas, da organização, dos atos, né? Então, foram muitos os debates, foram muitas as audiências nas câmaras de vereadores, com os sindicatos, mas foram muitos abaixo-assinados, foram muitas as viagens a Brasília, fazer corpo a corpo com os deputados, né? Entregar ofícios, promover audiências, especialmente na Comissão de Seguridade Social e Família, né? Foram muitas as viagens, muitos diálogos com outras organizações, né? Muitas redes feministas, né? Então, assim, era um processo muito interessante de diálogo com a base, para fazer a discussão com a base, com o seu local, com o poder local, seja de igreja, de sindicato, de autoridade, mas também de muito debate no sentido de construção de lei, né? E os abaixo-assinados, eu vejo como se fosse uma força que elas tinham naquele momento de chegar até o Congresso, né? E aí teve momentos também cruciais de votações, de que ia para a pauta, né? O que a gente fazia? A gente fazia um modelinho de fax, mandava por fax, essas pessoas pegavam, né? As mulheres pegavam isso, assinavam, colocavam as assinaturas, colocavam o nome do estado, né? E mandava pelos gabinetes, né? A gente entupia os fax dos deputados com esses negócios, sabe assim? Deputado ficar desesperado porque o fax não parava de chegar de todos os estados, porque a gente marcava dia, horário, e então, assim, eles ficavam... Não tinha como não ver, porque era físico, chegava. É diferente de um e-mail, que você manda um e-mail e a pessoa... Você não sabe se a pessoa recebeu, se a pessoa leu. O fax, não. Montou aquela papelada lá e, enfim, atormenta, pelo menos, né? Então, foi um processo muito bonito, muito articulado, de muita ação nesse sentido de conquista dos direitos na Constituição. E aí a gente pode colocar, por exemplo, o que a gente tinha, né, de benefícios, eu digo, enquanto previdência, né? A gente só tinha, os camponeses tinham meio salário mínimo, né?
pelo Fundo Rural e era só os homens que tinham esse benefício, né? As mulheres não tinham benefício nenhum. O que a gente conseguiu avançar, né? Que a aposentadoria era para o homem e para a mulher com idade diferenciada, ampliamos, inclusive, né? Outros benefícios, né? Como auxílios, né? A doença, a reclusão, isso não existia, né? E aí a gente conseguiu equiparar a um salário mínimo, e essa diferença de idade foi uma luta muito terrível, muito tensa, mas vencemos, né? E também a vinculação, que para mim isso é um ponto, inclusive, que todas as reformas vêm atacando, né? Que é a vinculação ao salário mínimo. Quer dizer, nenhum benefício no país pode ser deve ser menos que um salário mínimo, né? E essa vinculação é importante. Por mais que a gente esteja hoje um salário mínimo defasado, sem aumento real nesses últimos de 2016 para cá do golpe, né? A gente não tem aumento, mas pelo menos você tem um parâmetro de valor para benefício. Isso é importantíssimo, né? E depois o salário maternidade, né, que é o benefício que a gente chama salário maternidade mesmo, as rurais chamam assim, né? Não foi tranquilo de jeito nenhum, inclusive no nosso campo de esquerda, né? A gente teve muitos embates, inclusive com companheiros nossos, que dizia: para que vocês vão querer salário maternidade se vocês não trabalham? Olha o preconceito, né? Quer dizer, trabalho só aquele remunerado fora de casa. Todo o trabalho, então, que a gente tem na unidade de produção, na casa, não era, e muitas vezes ainda não visto como trabalho, né? Então, a gente enfrentou, inclusive, os nossos próprios camaradas e fizemos valer isso, né? E o salário maternidade é uma revolução, de fato, na vida das mulheres, porque é um momento muito delicado, muito de cuidado, e esse salário maternidade, ele deu condições, pelo menos, dela ter um pouco mais de facilidade dentro de casa. E aí, se você olha, por exemplo, o que as mulheres compram e compravam com esse benefício, sempre era alguma melhoria para o trabalho dela, né? Era uma máquina de lavar, era um liquidificador, era um fogão melhor, quer dizer, inclusive para melhorar a sua condição de trabalho, né? Isso é muito importante. Esses benefícios que a gente conseguiu construir na luta, na organização e nas ruas, né? Então, Rosângela, para além dos direitos que você elencou conquistados no processo da Constituinte pela articulação do movimento de mulheres camponesas, que outras conquistas você acredita que foram provenientes da luta e da organização das camponesas no Brasil? Isso é uma das coisas, né? E aí eu sempre trago, às vezes, o meu caso, mas é importante, né? A documentação das mulheres, né? Porque uma pessoa sem documento, ela não existe, né? Enfim, ela não existe como cidadã, ela não existe para o sistema público, né? Ela pode existir na comunidade, ela pode existir enquanto pessoa na família, mas não como cidadã, né? Então, e aí eu posso relatar alguns casos, inclusive, que esse trabalho mexeu muito comigo, inclusive. E aí, quando a gente fez essa luta por direitos, uma das coisas que a gente foi tendo mais condições de análise, né? Porque saber que não tinha documento, a gente já sabia que precisava de uma campanha. Agora, ter dados, ter impactos diretos, foi depois dos direitos da Previdência conquistados, né? Então, a gente viu, por exemplo,
quando para a mulher pegar uma aposentadoria, ela precisava dos seus direitos, dos seus documentos que mostrasse que ela exercia atividade rural, que não é comprovação de profissão, mas é de comprovação de atividade rural. E aí muitas das mulheres, né, se não a maioria das rurais, não tinham. O máximo que tinha era a identidade, né, o RG, e o título de eleitor, que era quase assim unânime, né? E certidão de casamento, né? Porque, enfim, era obrigado, né, a ter o certidão de casamento, né? Eu nunca me esqueço, porque, por exemplo, assim, eu fui casada no Paraguai, né, no civil no Paraguai. Quando a gente volta para o Brasil, eu volto com uma filha e eu não tinha como registrar essa filha, porque se eu registrasse ela, seria como mãe solteira, não tinha como colocar o nome do marido, né? Então, a gente casou nesse trecho de indo para a Amazônia, nós ficamos em Jaru, em Rondônia, casamos em Jaru. Então, assim, a gente casou 3 vezes por conta dessa situação. Quer dizer, olha o que era isso, né? Hoje, ainda bem que o direito civil nos permite, né? Casa, não casa, põe nome de marido, não põe. Naquela época, não. Em 80 eu tive que casar de novo e ter o nome do marido para poder registrar uma filha. Né? O que é isso, gente? Isso é um absurdo, né? Mas a campanha de documentação, ela traz isso, né? De além desses documentos que já as mulheres tinham, né? De documentos que comprovassem a profissão. Então, começa toda uma luta do bloco de produtor e produtora rural, de ter as notas no nome das mulheres, de ter o seu CPF, que daí é uma outra trajetória. Na época, o CPF, a gente pagava R$ 5 para a emissão de CPF. Todo ano a gente tinha que renovar o CPF. E havia uma possibilidade desse CPF ser vinculado ao do marido, se você era casada no civil. Eu tinha o CPF do marido. Então, quando a gente começa a discutir a questão de documentação, eu digo, peraí, eu sou outra pessoa, sou outra cidadã e eu quero meu CPF. Se tem R$ 5 para pagar a renovação do CPF do meu companheiro, vai ter que ter o meu. Não interessa, eu quero. Eu nunca me esqueço. Não é que em casa tinha uma resistência a isso. Acho que, né? Mas é porque eu me dei conta, né, da importância de eu ter os meus documentos. E eu falei, não, peraí, a gente vai ter que dar jeito em mais R$ 5 para fazer o meu CPF, né? Então, isso traz dignidade, isso traz cidadania, isso traz, enfim, gente, é para além de um benefício, né? Traz reconhecimento do trabalho, dá visibilidade ao trabalho e à produção das mulheres, né? Quando se tem a documentação. E nessa trajetória da documentação, eu vou contar 2 fatos, depois vocês, enfim, avaliam. Mas, por exemplo, nas andanças em Roraima, né, que eu estava em Roraima, a gente descobriu uma mulher, e eu acredito que em todos os estados tem casos assim, só teríamos que levantar isso. Né? Em Roraima, a gente fazendo um trabalho de base, da importância da documentação, e aí o que a gente convencia você vai fazer os seus documentos para você conseguir se aposentar, porque se não fosse desse jeito também, não teria, né? E eu nunca me esqueço que na comunidade, por exemplo, tinha um casal de idosos que era tido assim como os avós da comunidade, era um casal de pernambucanos, infelizmente os 2 hoje já não existem mais, ele não deixou ela fazer os documentos e se aposentar. Ele dizia, não, eu sou homem, eu sou o provedor da família, eu não aceito. Mas, caramba, nós debatemos demais com ele, não teve jeito, né? Aí ela falece, ele entrou numa situação difícil financeira, e aí a gente está vendo, se tivesse mais o auxílio dela, hoje você não tinha só um benefício, tinha 2. Então, é a burrice, é a ignorância do machismo que atingiu a ele depois, né? Mas nessa trajetória, então, tem esse fato da minha comunidade, mas uma situação que Roraima, ali nos anos 90, o garimpo na terra Yanomami foi muito forte. Então, assim, a gente tinha muitos homens em Roraima, inclusive, né?
E aí, andando pelas comunidades, nós achamos uma mulher, aos 34 anos, não tinha registro de nascimento. E a gente achou muito estranho, porque a pessoa que vivia com ela tinha mais de 60 anos. Mas também não era muito... era até comum moças, meninas, jovens, casadas ou juntadas com homens muito velhos por conta do garimpo, né? Chegava um garimpo e acabava... Era triste a realidade das meninas, né? Que não tinha muita saída no meio da mata, né? Então chega um cara com um pouco de ouro, comprou um lote, compra gado, e aí vai ali e meio que uma menina de 15, 16 anos negocia e compra essa menina, literalmente, né? Assim, doído. E aí essa mulher é muito, muito, muito triste, porque a gente falou, como assim? Não tem documento? Foi um debate numa comunidade no interior do município chamado Caroebe. Aí a gente pegou, levou essa mulher para fazer o registro de nascimento dela, né? Na época tinha 2 companheiras que trabalhavam no projeto Lumiar, lá com a gente, e aí a gente pegou essa mulher e fomos, vamos acompanhar esse caso, né? Como é um caso emblemático, e ela não disse para nós o que tinha acontecido. Aí ela foi, nós levamos no cartório, levou 8 meses para ter o registro, ela dizia que tinha nascido no Pará, e levou 8 meses. Por quê? Tinha que fazer todo um levantamento da vida dessa mulher, porque quando você não tem os seus documentos, você precisa de 2 pessoas que te conheceram sejam mais velhas, para dizer que você, de fato, não tem nenhum documento. Como ela não tinha, então tem que fazer toda uma investigação cartorial, né? E, de fato, 8 meses depois, chega o seu registro de nascimento. E a gente vai no cartório de novo, acompanhar essa mulher, né? E a gente tinha uma preocupação, ela tinha uma cicatriz muito enorme no rosto, né? E a gente foi pegar ela, e quando chegou primeiro em casa, que era uma casa meio de trânsito ali, né? A nossa casa. E ela sentou debaixo de um pé de manga no terreiro e começou a chorar muito. E eu e as 2 companheiras, né, começamos a conversar com ela, o que tinha se passado, né? Ela dizia da alegria de ter tido o registro de nascimento. E aí ela contou a sua história. Disse que aos 13 anos ela ficou sem pai e sem mãe. E o padrasto e a madrasta venderam ela para uma casa de prostituição. E ela foi leiloada aos 13 anos como uma virgem nessa casa de prostituição no Pará. E isso, ela não tinha nenhum documento. E aí um certo fazendeiro da região pediu exclusividade, né, para a dona do bordel. E ela disse que toda semana esse cara vinha lá e tudo mais, esse senhor. E ela tinha uma gratidão por ele, porque ela não ficava com outros homens, ficava só com ele. E ela começou a ter confiança nele. Aí ela pediu para ele que tirasse ela daquela vida. Mas ela pensava assim, ele vai me tirar daqui, me libertar disso. Aí o que ele fez? Ele se separa da família, tira ela e diz, agora você é minha esposa. E leva ela para Roraima. Entende? E ela tinha um filho de 8 anos, ela dizia, eu detesto ele, eu tenho uma dívida de gratidão por ele, mas eu detesto ele, não gosto dele. E ela chorava desesperadamente, dizia que aquele sinal no rosto era porque ela se negou a deitar com um homem, e ele pegou e deu-lhe uma facoada no rosto, assim, sabe? Era enorme, uns 3 centímetros de corte. Então, assim, essas histórias da nossa luta, que eu acho que a gente não tem a dimensão do que significa isso na vida das mulheres, sabe? Do que significou, o que significa hoje, o que está em jogo ainda hoje, né? E de uma outra indígena que dizia que tinha 102 anos e que não conseguia nenhum benefício porque ela não tinha nenhum documento. Era uma índia Wapixana, se não me engano agora, ou era Taurepang. E como na legislação você precisava ter 2 pessoas mais velhas que ela, na comunidade não tinha, ela tinha 102 anos. Então ela não conseguiu nenhum documento e morreu sem nenhum benefício. E aí eu acho que pelo Brasil nós temos histórias dessa natureza. Então, assim, esse processo constituinte jogou a gente para construir o movimento, para construir luta, para construir cidadania, para construir direito, para construir dignidade às mulheres. Isso, para mim, é muito forte. Obrigada pelos relatos. É uma alegria imensa
ter pessoas como você nesse país espalhadas, né, que lutam pela melhoria das condições de vida das mulheres camponesas e das mulheres de forma geral, da classe trabalhadora como um todo. E é muito bonito saber de onde nascem os nossos direitos, né? Que eles não são concessões, né? Eles são fruto de luta, né? De tantas pessoas como você e como outras mulheres com as quais você trabalhou nos rincões desse país. Então, para a gente é uma alegria imensa poder partilhar a sua história e a história da construção do MMC, que também se confunde com a sua, né? E com a de outras tantas mulheres. A gente fica muito feliz com esse módulo e com a sua participação. Eu queria colocar, Gilmara, imagina, eu acho que nós temos mulheres incríveis que se doaram para caramba, se a gente for atrás e buscar. Mas uma das coisas que é preciso colocar, por exemplo, a história do MMC e a luta por direitos, que para mim essa luta, né, agora estudando, fazendo o meu trabalho também de conclusão de curso, que eu estudei a questão da Seguridade Social e as mulheres do campo, mas o quanto essa luta deu condições da gente articular esse movimento pelo país, sabe assim? Então, uma coisa ajudou a outra, né? E sem uma base organizativa, sem um movimento também, com certeza comprometia toda essa articulação e luta por direitos. Então, a luta por direitos na Constituição, pela redemocratização, pela cidadania das mulheres, ajudou na construção desse movimento nacional, e esse movimento ele deu condições organizativas para essa luta. E isso é muito importante, né? E não foi só o MMC, mas eu falo pelo MMC porque ajudei a construir esse movimento. Eu fui parte desse processo. Então, assim, para mim, essa luta está colada. A construção de um movimento autônomo, feminista, camponês no Brasil e a luta por direitos, né? Ela é uma luta imbricada, ela é uma luta junto. Isso a gente tem que colocar também, né? Muito obrigada, Rosângela. Muito obrigada mesmo, viu? Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois se mulher vai ter a metade, participando sem medo de ser mulher. Fortalecendo os movimentos populares, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer.